Desde que o mundo é mundo, os Estados Unidos estão levando democracia para onde tem petróleo. Toma um pouco de democracia! Então, venha entender como a Guerra do Golfo não tem nada a ver com golfinhos. Alô, eu sou o Alós, e hoje vamos entender um pouco mais sobre a Guerra do Golfo, olhando das diversas perspectivas a primeira guerra transmitida ao vivo na TV. Não esqueça de já se inscrever e deixar seu like para não perder nenhuma história de petróleo e golfinhos. A verdade é que não é a primeira vez que os Estados Unidos armam um país por causa de um inimigo em comum e esse país se volta contra as políticas americanas. E é importante trazer que a região onde ocorreu a Guerra do Golfo é uma das áreas habitadas há mais tempo no mundo, o berço de antigas civilizações como Babilônia e a Suméria. A região foi palco de inúmeros conflitos e disputas ao longo da história. Agora, para entendermos a Guerra do Golfo, precisamos conhecer a origem de Saddam Hussein e o contexto geopolítico da época. Bora mergulhar nessa história? Para entendermos a Guerra do Golfo, precisamos conhecer a origem de Saddam Hussein. Na década de 80, os Estados Unidos apoiaram o Iraque na guerra contra o Irã, fornecendo armas e recursos. Essa aliança foi motivada pelo medo da influência iraniana na região e pela busca de um equilíbrio de poder. Porém, após a guerra, Saddam se voltou contra as políticas americanas. Guerra Irã-Iraque. A Guerra Irã-Iraque, que durou de 80 a 88, teve um impacto significativo na economia e na política do Oriente Médio, e acabou sendo um dos gatilhos para a Guerra do Golfo. Durante o conflito, o Iraque acumulou uma dívida enorme, principalmente com os países vizinhos do Golfo, como o Kuwait e a Arábia Saudita. Além disso, a guerra prejudicou a produção de petróleo na região, criando instabilidade no mercado e na OPEP. Após o fim da guerra, o Iraque buscava maneiras de reerguer sua economia e melhorar sua posição no mercado de petróleo. Saddam Hussein acreditava que a solução estava no Kuwait, um pequeno país, porém com imensas reservas petrolíferas e uma posição estratégica na região. A ocupação do Kuwait permitiria ao Iraque controlar uma parcela maior da produção de petróleo, influenciar os preços, não ter mais uma dívida imensa com o Kuwait e, consequentemente, fortalecer sua economia. Iraque e Kuwait. Outro fator crucial foi a disputa territorial entre Iraque e Kuwait. Saddam acusou o Kuwait de roubar petróleo iraquiano e a violar a soberania do Iraque, alegando que o país era uma província iraquiana. Hussein argumentava que o Kuwait foi uma invenção britânica e que o Kuwait era historicamente parte do Iraque. Essas tensões territoriais e a disputa pelos recursos naturais acabaram levando à invasão do Kuwait pelo Iraque. Um elemento chave que desempenhou um papel importante no envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Golfo foi a acusação de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. O governo dos Estados Unidos e outros aliados ocidentais alegaram que Saddam Hussein estava desenvolvendo e estocando armas químicas, biológicas e nucleares, representando uma ameaça à segurança regional e global. Essas alegações se tornaram o principal argumento para justificar a intervenção militar liderada pelos Estados Unidos na região. Apesar das inspeções e investigações realizadas após a guerra, nenhuma prova concreta dessas armas foi encontrada. A questão das armas de destruição em massa no Iraque permanece até hoje um tema controverso e debatido. Agora que entendemos o contexto, vamos explorar a Guerra do Golfo em si, desde o seu início até as consequências e os motivos americanos por trás desse conflito. Vamos agora ao início da Guerra do Golfo, em agosto de 90. O Iraque invadiu o Kuwait, conquistando o pequeno país em apenas 2 dias. Saddam Hussein não esperava uma intervenção ocidental em resposta à invasão. A invasão foi rapidamente condenada pela ONU, que impôs sanções econômicas ao Iraque. Até mesmo os Estados Unidos e a União Soviética, que na época ainda estavam envolvidos na Guerra Fria, se uniram para condenar a ação iraquiana. A China optou por se abster, mostrando sua posição cautelosa no cenário internacional desde a década de 90. Para enfrentar o Iraque, os Estados Unidos lideraram a criação de uma coalizão internacional com o objetivo de libertar o Kuwait. Um dos desafios dessa coalizão foi a tensão entre Israel e os países árabes. Os Estados Unidos tiveram que agir com cautela, convencendo Israel a não retaliar quando o Iraque lançou mísseis Scud contra o país, evitando assim aumentar a instabilidade na região. Em janeiro de 91, a coalizão iniciou uma campanha de bombardeiros aéreos contra o Iraque, que foi transmitida ao vivo para o mundo todo. A Guerra do Golfo se tornou o primeiro conflito televisionado em tempo real, com as imagens dos bombardeios sendo transmitidas por redes de TV como a CNN em mais de 30 países. Essas transmissões mostravam, entre outras coisas, as operações de caças e bombardeiros, bem como a destruição causada pelos ataques. Assim, foi muito comum que as pessoas vissem a guerra como algum tipo de entretenimento. Se você jogar algum jogo dos anos 90, possivelmente verá alguma referência a Hussein como um supervilão. Com os bombardeios aéreos em curso, as batalhas terrestres entre a Força da
da coalizão e o Iraque começaram. A Operação Escudo do Deserto foi lançada em agosto de 90, logo após a invasão do Kuwait pelo Iraque, com o objetivo de proteger a Arábia Saudita de um possível ataque iraquiano. Em janeiro de 91, a Operação Tempestade no Deserto começou com intensos bombardeios aéreos contra alvos iraquianos. Essa operação foi seguida pela Operação Sabre no Deserto. Começou em fevereiro e focava na ação terrestre contra as forças iraquianas no Kuwait e no Iraque. A coalizão utilizou várias tecnologias avançadas, como tanques Abrams, o sistema de mísseis Patriot, se inscrever no Desde que o Mundo é Mundo, aeronaves de vigilância como o AWACS e até GPS. Em 50 metros, atire à esquerda. Essas tecnologias deram à coalizão uma vantagem significativa nas batalhas terrestres e aéreas. A Operação Tempestade no Deserto, lançada em 24 de fevereiro de 1991, foi a principal ofensiva terrestre da coalizão. Um dos confrontos mais notáveis durante essa fase foi a Batalha de Medina Ridge, onde as forças dos Estados Unidos enfrentaram a Guarda Republicana Iraquiana. Outra batalha notável foi a Batalha de Norfolk, onde as forças britânicas e americanas também enfrentaram a Guarda Republicana. Apesar da resistência iraquiana, a coalizão obteve vitórias decisivas. As forças da coalizão avançaram rapidamente pelo território iraquiano, enfrentando pouca resistência do exército iraquiano, que estavam debilitados pelos bombardeios aéreos e pelas sanções econômicas. Em apenas 100 horas, a coalizão conseguiu garantir a libertação do Kuwait. Com o Kuwait libertado, a coalizão interrompeu sua ofensiva terrestre sob ordem do presidente Bush. O Bush pai, não o filho. O filho invadiu o Iraque em 2003. A retirada das tropas iraquianas do Kuwait foi marcada pelo episódio conhecido como Estrada da Morte, onde muitos veículos iraquianos foram atacados e destruídos pela força da coalizão enquanto se retiravam do Kuwait. Diante da pressão internacional e da derrota militar, Saddam Hussein aceitou a resolução da ONU que exigia um cessar-fogo em março de 91. As hostilidades foram interrompidas, encerrando a Guerra do Golfo. É importante notar que ocorreram crimes de guerra em ambos os lados. A Guerra do Golfo teve várias consequências, tanto para os países envolvidos quanto para o Oriente Médio como um todo, sem contar no mundo todo que sofreu com a crise do petróleo. Centenas de milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram durante o conflito. A tensão entre os países do Oriente Médio aumentou, assim como a presença militar dos Estados Unidos na região. O Iraque enfrentou severas sanções econômicas impostas pela ONU, que afetaram gravemente a população civil. A infraestrutura do país foi destruída, o que levou a uma crise humanitária. Além disso, as acusações de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, embora nunca comprovadas, serviram como pretexto para a invasão do Iraque pelos Estados Unidos novamente em 2003, dando início à Guerra do Iraque. E tudo isso por culpa do Osman. Que Osman I, que fundou o Império Otomano em 1299 e gerou uma expansão com diversidade étnica e religiosa dentro da região, levando ao próprio colapso do Império e à formação do Iraque com fronteiras artificiais estabelecidas pelas potências europeias no pós-guerra, o que eventualmente desencadeou a Guerra do Golfo em 1990, envolvendo essas mesmas potências. E se você quer acompanhar essa história desde 1299, você pode assistir esse outro vídeo aqui. Se você chegou até aqui, comenta Kuwait Guaraná e lembre-se que desde que o mundo é mundo, a história se repete.